Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao 17º episódio da segunda temporada, intitulado Brincando de Deus. Gente, esse é um episódio que vai abordar um pouco mais o universo dos trios, tá? Vai ser um episódio que vai falar sobre a Jadzia Dax, né? Ela vai receber um trio chamado Arjin, né? Que está postulando, né? Ser um hospedeiro, né? No caso, receber um simbionte, né? Mas é o tal negócio, né? Poucos trios têm esse privilégio de ter um simbionte, né? E eles têm que passar por uma espécie de processo seletivo, no qual eles são meio que avaliados por um docente ali, por um professor, né? No caso, né? Que é um trio que tem, né? O seu simbionte, né? No caso, né? E a Dax, né? Tá aí para isso, né? Ela já tinha, o Dax, né? Ele já tinha sido, né? Como todos nós sabemos, né, tinha tido o Curzon como seu hospedeiro. E o Curzon era um cara extremamente rigoroso na sua avaliação, né, de encontrar um trio que fosse simbionte. Né? Porque vamos lá, né, imagina a seguinte situação. Você tem um simbionte que já tem várias vidas pregressas, várias experiências de vida pregressa. Aí de repente aparece um trio como candidato a hospedeiro. O que esse hospedeiro tem a oferecer a esse simbionte que já tem várias experiências de vida pregressas? Esse simbionte ele vai querer uma coisa nova. E outra coisa também, a vida entre um hospedeiro e um simbionte, entendeu? Vai mudar completamente, entendeu? A vida dos dois, né, no caso, né? Então, para você querer ser realmente um hospedeiro, você tem que levar a coisa muito a sério. Você não pode levar a coisa de uma forma frívola, você não pode levar a coisa na flauta, entendeu? Você tem que realmente se dedicar a isso, você tem que entender como a sua vida vai se transformar, o que você quer para a sua vida, entendeu? Porque uma vez feita, né, a simbiose, a unificação, entendeu? Ela não pode mais ser desfeita, né? Então a Dax, ela estava achando que o Arjun não estava muito preparado para isso, né? Porque o Arjun estava fazendo isso mais para satisfazer a vontade do pai dele do que por ele mesmo, né? E ela vai, né? De uma forma bem clara, bem calma, ela vai expor isso para ele. O Arjun vai ficar pé da vida, né? No caso, né? Ele que estava cheio de dedos com ela porque achava que ela era muito criteriosa, né? Ele vai descobrir que ela é uma mulher muito mais extrovertida, que ela tem hábitos meio surreais, coisa e tal. E ele esperava uma outra coisa que lembrasse mais o Curzon Dax do que a Jadzia Dax, né, no caso, né? Então a gente vai vendo esse processo todo aí acontecendo, né? Depois, no final do episódio, os dois vão acertar os ponteiros deles, né, no caso, porque vai surgir um problema para Dax resolver, né? E ela vai ter a ajuda dele, né, no caso, né? A gente vai falar daqui a pouco. E aí o que acontece? Ela vai também lembrar como é que foi o processo seletivo dela com o Curzon Dax, né? Que o Curzon Dax é que foi o professor dela, vamos dizer assim, né? Que ficou, que foi muito rigoroso com ela, porque ela também, quando era jovem, ela também estava lá no processo seletivo também, sem muita razão de ser, sem estar muito ligada naquilo, né? E o Curzon, ele vai botar ela 2 semanas ali a ferro e fogo, né? Para fazer ela comer o pão que o diabo amassou, e depois ainda vai falar que ela não era qualificada para ser uma hospedeira, né? Isso vai mudar os conceitos dela, vai mudar a visão de mundo dela, ela vai finalmente se dedicar a ser uma hospedeira. Ela consegue isso, né? Ela consegue convencer, né? Vamos dizer assim, os trios a ser uma hospedeira. E quando o Curzon está morrendo, ela vai querer pegar o simbionte do Curzon, que é o Dax, né? E o Curzon inclusive deixa, né? Então quer dizer, a relação entre o Curzon e a Jadzia foi algo, como podemos dizer assim, foi algo turbulento, né? E essa vida pregressa da Jadzia é muito explorada no episódio, que é uma coisa muito interessante a gente ver como é que esse episódio trabalha essa questão da seleção, né, dos hospedeiros para os simbiontes, né? Quer dizer, é um episódio muito bom para quê? Para a construção de cânone. Muito importante para a construção de cânone esse episódio. Esse episódio que está lá no meio da segunda temporada lá, tá? A gente vai ter uma história B também, talvez até uma história C, mas a história B é uma coisa muito bobinha, né? Que é o nosso O'Brien, né, tendo que tirar as ratazanas cardassianas gigantes, né? Que eu esqueci agora, acho que é Velo o nome delas, né? Tá lá no meu texto na Batata Espacial, é só vocês olharem lá.
ele tem que tirar, desinfestar, né, a estação dessas ratazanas gigantes, né? E aí ele vai pensar várias coisas, coisa e tal. Vão fazer uma ratazana gigante de pelúcia, né, que eles vão usar. Eu fico imaginando se hoje ela não está de posse de algum colecionador de Star Trek, né? Vão fazer essa ratazana gigante aí. Mas é uma história que serviu mais como um alívio cômico, né? Mais do que qualquer outra coisa, né? E aí o que acontece? Uma terceira história que seria a história C foi quando a Dax e o nosso Argin estavam andando lá no quadrante Gama, uma massa grudou numa das nacelles de dobra, né? E aí depois ela descobre que essa massa ela veio do subespaço, depois ela descobre que essa massa era um proto-universo que estava se expandindo dentro da estação, que ia destruir a estação toda, né? E esse proto-universo ele era habitado, ele tinha vida, então você não podia destruir esse proto-universo que você ia provocar assassinato em massa, vamos dizer assim. E aí o negócio era você pegar esse proto-universo, colocar dentro do explorador, passar pelo buraco de minhoca e jogar esse proto-universo lá no quadrante Gama, onde ele foi, vamos dizer assim, pescado sem querer pela nave, né? E aí é muito interessante você ver que toda essa coisa, né, que foi trabalhada, né, serviu mais para quê? Para aproximar a Argin, né, a Dax e o Argin, né, no caso, né? O Argin, na verdade, esse proto-universo, eles serviram como uma espécie de escada para mostrar, entendeu? Um pouco mais a vida pregressa já dizia Dax, para mostrar um pouco mais a construção dessa personagem, tá? Então foi um episódio que trabalhou mais essas questões aí. É um episódio que é aquela coisa, né? Ele acrescenta bastante coisa à série, por quê? Porque ele trabalha essa questão dos trios, é um episódio que vai, né? Vamos dizer assim, ajudar a construir o cânon, né, de Jornada nas Estrelas com relação aos trios, né? Um episódio que deveria ter sido visto por pessoas que estão produzindo os outros episódios aí que usaram os trios, né? Em outras séries, né, no caso, né, elas precisavam ter tido esse conhecimento. Espero que tenham visto, né? Agora eu não sei se aproveitaram muita coisa não. Agora é realmente um episódio que ajuda a gente a entender um pouco melhor esse universo dos trios aí, que vale a pena por causa disso, tá certo? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar como sempre lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Abração, fui e até a próxima.